Mas nós não quisemos deixar de assinalar a altura, a data, a oportunidade, por dois motivos. E a primeira nota é o primeiro motivo, é que nós estamos a 2 dias do 25 de Abril, dos 45 anos do 25 de Abril, a 3 anos de superarmos a noite fascista de 48 anos, não é? E, portanto, muito próximo de a democracia bater o fascismo em período de vigência, mas num tempo que é complicado e em que, no mundo, as forças do mal, as forças fascistas vão avançando e que depois, às vezes, até nos surpreendemos com a forma como se limpa a imagem deles. Eu ontem via na televisão e hoje, na primeira página de um jornal, a entrevista ao Sérgio Moro, esse fascista que é ministro no Brasil e que consegue hoje dar uma primeira, e que mandou prender, sem prova nenhuma, o Lula da Silva e também tudo o que lá aconteceu, e que hoje consegue ter a primeira página do jornal a dizer que o Bolsonaro é um democrata. Só falta dizer que é um incompreendido, não é? E recebido com honras. Pois, exatamente. Pronto. A segunda nota, dizer que também a oportunidade tinha que ser esta, não era outra, porque nós estamos também a assinalar o aniversário do SPRC, foi ontem, com a inauguração ali da exposição, e isso foi muito importante, porque foi um dia, um tempo, em que nesta região se deu, de facto, uma padrada fortíssima no pântano sindical que estava criado aqui pelo Sindicato de Pessoas da Zona Centro. Ainda ontem, antes de ontem, com o Luís, vendo ali jornais antigos, encontrávamos lá a própria história, que foi simples de contar. Quem estava à frente da direção do sindicato até à altura, dizia aqui a Isabel de Melo, o caso lá do vendedor de automóveis da Guarda, né? Perdeu as eleições e a seguir, através de um processo de impugnação e de vigarice dos cadernos eleitorais, aparece num segundo momento a ganhar as eleições e todos percebemos que inclusivamente era uma impossibilidade porque aquela vitória deles dava-se, por exemplo, com a votação integral dos candidatos em determinado, nomeadamente no Distrito da Guarda, em determinadas mesas eleitorais que nem sequer tinham estado a funcionar e, portanto, a vigarice foi aí feita. Aprenderam no tempo. Aprenderam no antigamente e os professores desta região, no dia 22, através daquela grande votação que fizeram, eu lembro-me de ir votar ali na Jaime Cortesão, numa mesa que lá estava, indo ao Vasco e era bebé de colo, de facto constituímos o SPRC, com tudo o que daí aconteceu e com as histórias que também se podiam contar. Eu lembro-me sempre daquela de levarmos um balcão laçado a bandeira acima, mais um mel. Mas pronto, foi um momento muito importante e que depois é também ele precursor da própria FEDPROF, porque na verdade, depois a seguir, em outubro, no Norte, há um processo muito semelhante ao nosso e no ano seguinte, em 83, no dia 27 de Abril, aí estava a FEDPROF a ser constituída no seu congresso, primeiro congresso constituído. Pronto, as duas notas. A terceira nota é dizer que é um compromisso que já temos com a Mané, mas não só, com os nossos colegas do Teodoro e com os colegas que estiveram na origem dos grupos de estudo, que é no ano que vem, não é um ano de congresso, portanto é o ano em que nós vamos ter essa disponibilidade. Completam 50 anos sobre a constituição dos grupos de estudo, 27 de maio. A Mané e os colegas que estiveram envolvidos nos grupos de estudo, no último congresso da FEDPROF, ofereceram à Federação todo o espólio dos grupos de estudo. Portanto, nós estamos a trabalhá-los ainda a nível da catalogação, da classificação e da arrumação, e em 27 de maio de 2020, ou por ali, nós assinalaremos os 50 anos, porque isso é uma coisa que seria indesculpável não o fazermos, porque no fundo é essa a origem desta federação e, portanto, havemos de ter uma grande iniciativa com os professores e pública, depois temos que ainda trabalhar nela e ver como é que a concretizamos, mas isso fica sem dúvida e reafirmaremos isso agora no nosso congresso também do mês de julho. Eu escrevi porque acho que é mais fácil, porque tem aqui datas para falar um bocado nisto que se chama as memórias da carreira docente e do processo todo e das lutas, porque eu acho que recordar o ECD, recordar o Estatuto da Carreira Docente e as lutas que desde o início o acompanham,
e nos casos exigindo o estatuto e depois mais tarde defendendo o estatuto, leva-nos a recuar, às vezes nós falamos em 71, mas é mais para trás, leva-nos a recuar até 1892, quando no primeiro de 3 congressos dos professores do ensino primário, então, 1892, se aprovou a necessidade de, e passo a citar, um documento enquadrador que ponha fim às arbitrariedades e malfeitorias do governo. Isto, final do século XIX. Portanto, falar disto do ECD e das suas memórias é recuar, como já se disse aqui, a 1971, quando os grupos de estudo do pessoal docente do ensino secundário assumem a exigência, dedicando, nomeadamente, o primeiro número da revista ao professor, que aliás está ali fora também na banca. É reviver o primeiro congresso da FENPROF, que em 1983 afirmou que um estatuto de carreira é uma questão central da luta dos professores. Depois é lembrar, e nós às vezes falamos dos processos negociais que demoram muito a resolver, bom, é lembrar um complexo processo negocial de 5 anos que decorreu entre 1984 e 1989, acompanhado de uma intensa luta que só no último ano teve 13 dias de greve dos professores, fora de todas as outras ações que se fizeram, e desse processo de 5 anos resultou a primeira carreira, com o Decreto-Lei 409 de 89, e também o primeiro Estatuto de Carreira, porque a carreira, a sua estrutura e regras, inicialmente não integravam o Estatuto. Depois o primeiro ECD vem no Decreto-Lei 139-A de 90, que sai no dia 2 de janeiro, se não estou em erro. Falar disto, do Estatuto da Carreira Docente, é depois trazer à lista também as lutas que tiveram lugar após a aprovação do ECD. 3 anos, de 92 a 95, contra a candidatura e pela recuperação integral do tempo de serviço. Há processos muito semelhantes ao de agora. Eu lembro-me que na altura tinha que sair uma grelha salarial que nunca mais saía e nós até organizámos um rally paper à procura da grelha perdida, que fomos aí, país fora, ainda há dias via isso num livro dos 40 anos do Sindicato de Pessoas da Zona Sul, com os carros ali a parar em frente à Torre de Belém, não é? Que tínhamos que levar um conjunto de materiais. Eu lembro que nós andávamos à procura de uma grelha de grelhar, ali na batalha, que tivemos que sair, depois havia um conjunto de elementos que nós tínhamos que conseguir levar até lá e que também foi bastante noticiado. Claro que hoje os meios de comunicação, as redes sociais dão imediatamente uma resposta que ali era mais complicada. Às vezes. Nem sempre boa, a resposta dão sempre. Às vezes são aquilo que tu costumas dizer que elas são. Em 1997 e 1998, houve mais 2 anos, neste caso, de luta pela revalorização da carreira e que acabou com a redução da duração da carreira em 3 anos, passando o acesso ao topo a fazer-se em 26 anos. 26 anos. E que mesmo assim era acima daquilo que era a média dentro da União Europeia. E também levou à valorização de todos os escalões, dos índices de todos os escalões da carreira. Entre 2005 e 2009, 4 anos outra vez, novamente aqui, uma grande luta que teve por objetivo suster o ataque mais brutal, e eu repito, mais brutal à dignidade profissional docente e ao seu estatuto, desferido pelo então governo do PS, de Sócrates e Luz Rodrigues. Foi o primeiro congelamento do tempo de serviço, foi o agravamento dos requisitos para a aposentação, foi o primeiro grande agravamento do horário de trabalho e foi a divisão dos professores na carreira em 2 categorias. Foram então também, nesta altura, as maiores manifestações de sempre, começando em 5 de outubro de 2006, com 25 mil professores, o que era uma coisa absolutamente não sei se única, primeira e tanto inédita. Eu lembro-me de nós estarmos numa escola com o Paulo Sena, na altura secretário-geral, e quando estávamos a anunciar a manifestação, o jornalista pergunta: bom, eu sou o Dr. Paulo Sena, diga lá, mas contam com quantos professores? E o Paulo Sena passou-se e disse: uns 10 mil. E nós, no fim, passámos o tempo a moer-lhe a cabeça, a dizer: tu és maluca, tu vais dizer 10 mil, agora como é que vai ser? E qual é a surpresa nossa quando pela primeira vez estão ali 25 mil professores e depois, 8 de março de 2008, 100 mil professores, 8 de novembro de 2008, 120 mil professores, e isto foi de tal ordem
que à terceira, em maio de 2009, em cima de umas eleições europeias, só estiveram 80 mil e nós quase nem falámos nisso, porque era uma coisa muito mais pequena. Bom, em janeiro, 19 de janeiro de 2009, temos um dia de luto e de luta dos professores, e chamava-se de luto porque era o dia em que o ECD do ME, como nós lhe chamávamos, Instituto da Carreira Docente da Luz Rodrigues, tinha sido publicado em 2007, portanto, 19 de janeiro de 2009, os professores fazem uma greve, que foi provavelmente das maiores sempre, com uma adesão superior a 95%, em que praticamente as escolas, todas elas estiveram encerradas, mas não era por falta de funcionários, era mesmo porque não havia professores, e, portanto, isso é decisivo aí também, esta greve, 2009, para que ainda neste ano o ECD, revisto então já pela Ministra Isabel Alçada, tivesse acabado com a divisão da carreira, tal como tinha acontecido antes. Depois, que não ficou por aqui, temos os anos de 2013 e 2014, com a tentativa da direita, neste caso o governo PSD-CDS, de Passos Coelho, de Portas e de Nuno Crato, numa tentativa de emagrecer a escola pública para a privatizar. Era todo o processo de privatização previsto no chamado guião da reforma do Estado, que o Paulo Portas elaborou e chegou a apresentar, e que previa que as funções sociais do Estado se iriam passar pela privatização, mas, como é evidente, para privatizar é preciso emagrecer, para ficar barato para quem compra ou para quem se mete no negócio, e, portanto, as medidas eram essencialmente destinadas a reduzir o número de professores. E lá está, o Estatuto da Carreira Docente estava no centro dessa redução, neste caso, dirigindo-se não o ataque aos salários ou à carreira, mas ao horário de trabalho. E a intenção era exatamente aumentar o horário de trabalho para poder reduzir o número de professores, dizendo, inclusivamente os governantes na altura, que só era possível manter aqueles níveis salariais que são iguais aos de qualquer outro licenciado, neste caso na administração pública, se forem menos os trabalhadores, neste caso os professores. E, portanto, o segredo estava em aumentar das 35 para as 40 horas o horário de trabalho, como para toda a função pública, o que significava, num primeiro momento, que mais de 20 mil professores, e, portanto, estamos a falar há 6 anos atrás, mais de 20 mil professores dos quadros seriam integrados na chamada mobilidade especial, então rebatizada depois de requalificação, e portanto eram para aí atirados, ficavam aí, ao fim de 6 meses ganhavam menos, ao fim do ano iam para o olho da rua, e portanto era assim que acabava a história. Isto para além do número de contratados, que passou de 35 mil para 16 mil. Não porque foram integrados nos quadros, como deveria acontecer, mas porque deixaram de trabalhar e de ter contrato. Fomos outra vez para a luta, várias lutas, 3 semanas de greve às avaliações, greve coincidente também com o... E isto às vezes há quem diga, estes tipos só lutam nesta altura. O problema não é só lutamos nesta altura, o problema é que os governos consideram que esta é a altura em que é mais difícil os professores lutarem, porque do ponto de vista social há uma reação mais negativa e processos negociais que nós já percebemos com vários governos que começam a desencadear-se no primeiro período são muitas vezes arrastados até ao final do ano precisamente para dificultar a reação nossa e depois isto acaba muitas vezes por correr mal e as greves fazem-se menos. O que aconteceu foi que de facto então foram essa a primeira vez em que há 3 semanas de greve às avaliações. Eu às vezes por acaso quando ouço dizer bem, vocês com o governo anterior não lutavam como... Quer dizer, bem, isto eu acho que enquanto nós fomos acusados, como fomos durante um tempo, era que tínhamos morrido, desaparecido e de férias com este governo, onde é que nós andávamos? E agora dizem-nos, vocês com outros nunca fizeram como fazem agora, eu acho que estamos no ponto de equilíbrio, não é? Portanto, e realmente a primeira grande greve às avaliações, 3 semanas, foi efetivamente com o ministro Nuno Crato e foi engraçado porque de cada vez que passavam 2, 3 dias, eles iam fazendo chegar às escolas orientações que permitiram passar de 20 mil professores dos quadros a dispensar para 12 mil, para 5 mil, para 1.500 e acabaram por passar só 12. Estes 12 que acabaram por passar, inclusivamente foram depois reintegrados já na atual legislatura e, portanto, não ficou lá ninguém na requalificação. E chegámos aqui, a 2019. Com a luta em defesa do Estatuto da Carreira Docente no topo da ação reivindicativa dos professores.
é a recuperação dos 9 anos, 4 meses e 2 dias, e agora com alguma expectativa relativamente ao que pode acontecer com a Assembleia da República, mas é preciso que se diga porque é verdade. Se não fosse a tremenda luta que os professores têm dado, muito desgastante em todo este período, em todo este tempo, isto já estava mais do que resolvido, quer dizer, isto não estava a Assembleia ainda com isso, e muito menos, e agora isto é um trabalho muito complicado, porque é um trabalho que exige que forças políticas bem adversárias, do CDS e o PSD de um lado, o PCP e o Bloco de Esquerda e os Verdes do outro, possamos nós trabalhar para encontrar alguma coisa que permita que o decreto-lei do Governo que apaga o tempo de serviço aos professores seja de facto alterado. Porque eles valem tudo. Ainda hoje, por exemplo, a primeira página do Correio da Manhã, aliás, já tomámos posição como sobre isto, é precisamente vir dizer que 22 mil professores nos próximos 2 anos, até 21, ganharão 3.364 euros. E isto dito assim, para a opinião pública, os tipos ganham bem, vão a ganhar bem, 22 mil ainda se andam a queixar. Esquecem-se de dizer várias coisas. Em primeiro lugar, é que estamos a falar de não serão 22 mil, porque deste grupo, para já, os números que nós conseguimos somar não nos conseguem deixar passar de 12 mil. Porque até o ano passado ninguém estava no 10º escalão, e o ano passado foram para o 10º escalão 5 mil e poucos professores. Este ano, segundo os números do Ministério, são mais 800 e qualquer coisa. No próximo ano, 887. E em 2021, outros 5 mil. Portanto, 5 e 5, 10. 10 com mais, 2 mil. Vamos lá ser simpáticos, dá 12 mil. 12 mil. Mas destes todos e nestes anos, nós estamos a falar só de professores com 60 ou mais anos. Estamos a falar dos sexagenários que eles não deixam ir para a reforma como a malta bem queria. E, portanto, mas destes muitos são pessoas com 65, 66 e, portanto, também nestes 2 anos vão sair. Se o Ministério da Educação, segundo os números que tem, entre 2019 e 2021, sairão mais de 11 mil professores para a aposentação, significa que pelo menos, e porque a maior parte é os que vão agora sair, não é? O ano passado só saíram 669, este ano saem 1000 e poucos, em 2023 vão sair 3500, mas significa que destes 11 mil, para aí 4 a 5 mil sairão até 2021. O que quer dizer que os 12 mil que nós conseguimos contar, na verdade não passarão de 7 a 8 mil, que ainda assim estão no topo da carreira com 40 e tal anos de serviço, quando deveriam estar aos 34. Primeiro. Segundo, falta dizer que a carga fiscal que nós temos em Portugal faz com que um salário de 3.364 euros tenha, na verdade, um impacto que é o valor líquido de um professor casado, 2 titulares já sem filhos a cargo, é um sexagenário, os netos são a cargo dos filhos, tem um salário líquido de 1.800 euros. Sendo que, se tiver ainda algum filho a cargo, são mais 3 euros. E, portanto, falta dizer depois essa parte, não é? E falta dizer também que, na verdade, em relação a esta situação, ainda assim, não sendo 22 mil, o número de professores que estará no topo de carreira é elevado porque os governos, os vários, deixaram envelhecer de tal maneira a nossa profissão que Portugal hoje tem o segundo corpo docente mais velho da Europa, a seguir à Itália, o segundo corpo docente menos novo da Europa, a seguir à Grécia, e em que hoje, segundo eles dizem, 20% dos professores têm 60 ou mais anos, porque estão no 10º escalão, não identificamos um número tão elevado, mas ainda assim, para lá caminha, na verdade, 20%, quando o número de professores até aos 30 anos não chega a 0,5%. Fica, números de há 2 anos a esta parte, em 2017, em 0,4%. E, portanto, o facto de haver muita gente, ou mais gente nos escalões de topo de carreira, significa uma situação que é muito complicada e que é negativa. Que é curioso, devia ser, é positivo que há muitos no topo. Não, é negativa, porque é um envelhecimento muito grande de uma profissão, com todos os problemas que isto traz para as escolas, para as pessoas, para os alunos e já agora também para o erário público, porque podia estar a poupar com gente mais nova, que muitas vezes acaba por ter de contratar à mesma, porque as pessoas estão de baixa porque são doentes, não é? Pronto. E, portanto, estes episódios do Governo estão aí, claro, e têm sempre por objetivo dificultar o que a Assembleia da República está a fazer. Mas pronto, é a recuperação, dizia eu, a luta em defesa do ECD neste momento, é a recuperação dos 9 anos, é a recuperação em tribunal, onde já entramos com várias ações
dos 4 anos de serviço perdidos em 2007 e em 2009 nas transições, nas estruturas de carreira que a Lourdes Rodrigues na altura aprovou, é a eliminação do regime de vagas para acesso ao 5º e 7º escalões, que só este ano fez com que houvesse um aumento de, reparem, não me vou enganar, de 317% de professores retidos no 4º e 6º escalões. Passámos de 522 professores para 2.178 e para o ano isto vai duplicar, mesmo que eles mantenham as vagas aos níveis deste ano. Depois, também ainda no âmbito do ECD, é a aposentação, com aquilo que nós exigimos, que é a criação de um regime específico de aposentação dos docentes, não por privilégio nenhum, mas tendo em conta o desgaste a que a profissão está sujeita, ou então, enquanto esse regime não existir, a possibilidade de usar o tempo congelado, pelo menos para quem já está nos escalões de topo, já é mais velho, não tem tempo de recuperar na carreira, poder despenalizar o fator idade para se poder aposentar, ou então até poder, pelo menos, ter acesso à pré-reforma, que agora saiu em fevereiro passado, para toda a função pública, em condições razoáveis, mas é curioso que depois de sair o regime de pré-aposentação, e o próprio Governo justificou connosco sempre que não iria haver um regime específico de aposentação dos professores, porque ia haver uma solução melhor, que era geral de toda a função pública, e os professores também teriam. A seguir sai esse regime para toda a função pública, e veio o Mário Centeno dizer, pronto, isso saiu, mas é porque já havia para o privado e tinha que haver para o público, mas não é para se aplicar. Pronto. Também, e outro aspecto importante da carreira, que são os horários de trabalho, que neste momento são absolutamente ilegais. Os professores trabalham em média 46 e não 35 horas por semana, e estão sujeitos a estes abusos, que as escolas muitas vezes acabam por lhes impor, e que o próprio Governo impõe às escolas que assim façam, porque só através desta sobrecarga de horas e de trabalho sobre os professores em exercício é possível compensar a falta de professores nas escolas. Se os horários de trabalho dos professores fossem efetivamente 35 horas, respeitando a organização que o ECD impõe, as escolas teriam que ter cerca de mais de 12 mil professores colocados. E, portanto, isto ainda é a organização que vem de trás. Como é que será o futuro? Se resolverem estes problemas, o que não são fáceis, claro, será pacífico ou será de luta ainda? Eu acho que se nós tivéssemos dúvida, bastaríamos ler as propostas que o CDS e o PSD apresentaram agora no âmbito da apreciação parlamentar ao decreto-lei do Governo que rouba o tempo de serviço, para encontrar lá bem claro, inequívoco, escarrapachado, a dizer revisão do Estatuto da Carreira Docente. Ou, para além do que a direita lá escreve, ouvir as declarações de governantes, como o Primeiro-Ministro, os da Educação, ou de dirigentes do próprio partido do Governo, no caso da Secretária-Geral Adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, que vieram dizer que a revisão do ECD é inevitável porque este Estatuto é insustentável. E, portanto, nós não duvidamos de forma alguma que tenham condições os próximos políticas, os próximos governos, o próximo governo, e na próxima legislatura eles vão cair em cima do Estatuto da Carreira Docente. E, portanto, neste contexto, a luta tem que começar já e continuar depois, né, para refazer a carreira, repondo-a tal qual ela é, para regularizar os horários de trabalho, de forma a que eles respeitem o ECD, para criar um regime específico de aposentação, com consagração no ECD também, e para rever, já agora, porque também acaba por decorrer do Estatuto, o injusto regime de concursos que nós temos por aí. Uma luta que pode passar, ainda este ano letivo, por uma greve no período de avaliações a partir do próximo dia 6 de junho, esperando nós, contudo, que a própria Assembleia da República possa, com uma solução razoável, pelo menos, evitar que isso aconteça. Por uma grande manifestação de professores, e essa vai fazer-se, porque foi essa a vontade expressa pelos colegas na auscultação feita, uma grande manifestação dos professores em 5 de outubro, Dia Mundial do Professor, pela afirmação da nossa profissão. É evidente que há eleições no dia 6, mas, quer dizer, o dia 5 de outubro já estava marcado há muito tempo. Antes das eleições, não é? E passa também pela participação dos professores
nos próximos atos eleitorais, não se podendo aliar deles. Não se podendo aliar deles, e sendo sérios, porque senão ainda corremos o risco de às vezes até ficarmos aqui com uma dúvida que é, enfim, vermos num país um comediante a ser eleito presidente e até acharmos que mesmo assim foi melhor do que aquilo que lá estava, que é uma coisa extraordinária, o ponto a que já chegamos. E, portanto, participando nos atos eleitorais e, neste caso, em 26 de maio, rejeitando a submissão do nosso país a regras que protegem o grande capital, mas desprezam quem trabalha, portanto as europeias, e depois, no dia 6 de outubro, contribuindo para que na próxima legislatura, aqueles que tanto desvalorizam a educação, desrespeitam os professores e atacam a escola pública, não tenham condições políticas para concretizar o seu projeto, o que aconteceria se tivessem maioria absoluta. Pronto, e são estas as memórias da carreira docente e das lutas que devem ser projetadas no futuro. E é por isso, e porque este ano o ECD faz 30 anos, pelo menos a parte da carreira docente, depois em janeiro o Estatuto na globalidade, que a FENPROF decidiu, no seu 13º Congresso, que é agora em junho, 14 e 15, centrar a discussão precisamente nas questões da carreira e, portanto, o lema é carreira docente dignificada, condição de futuro. Com a certeza de que uma carreira dignificada é um dos fatores de atratividade da profissão e, por isso, de garantia da qualidade da formação atuais e das futuras gerações. E isto também, por uma coisa que eu falava com a Mané no início, é que hoje não há professores, cada vez há menos. Aliás, hoje já não há professores para substituir alguns que estão doentes, até em grupos que a malta de antes dizia o quê? Tu és de história, estás tramado que não vais ter emprego. Hoje não há de história, não há de geografia, não há de inglês, não há de uma série de disciplinas, não há de português, não há para o primeiro ciclo. Aliás, eu penso que o primeiro ciclo vai ter um problema tremendo quando, com a saída dos colegas do segundo ciclo e com a formação que tem para o primeiro e segundo ciclo, muitos colegas do primeiro ciclo habilitados para o segundo vão passar para o segundo e esta falta de pessoas vai se refletir no primeiro de uma forma brutal. E, portanto, a preocupação é muito grande, é ainda maior se nós repararmos que este ano já não houve nenhum candidato em algumas escolas superiores de educação, o caso de Porto Alegre, da Guarda, que só teve um, que 12 dos 21 cursos novos de formação de professores este ano tiveram menos de 10 candidatos, que muita malta que já tirou o curso de professores, mas que está há anos a fazer outras coisas, não quer voltar. E, portanto, nós corremos o risco, não tarda, de termos situações como já existe e que tem muito a ver com a desvalorização da profissão, como já existem em outros países, não é? No Reino Unido, onde já se contratam jovens com o secundário para dar aulas no secundário, nas disciplinas que eles depois chamam nobres até, não é? Na Holanda, onde já há escolas que só estão abertas 4 dias por semana, porque não têm professores para estar todos os dias da semana. Na Alemanha, onde faltam 40 mil professores. Na Suécia, onde até por conta da questão da privatização, da municipalização, e por essa via da privatização, já não tem professores. E, portanto, nós corremos o risco de uma coisa que Portugal conseguiu ao longo dos anos, e que vem muito também do trabalho dos grupos de estudo, e não só, mas que teve a ver com o aumento das qualificações. Nós, no momento da democratização e da expansão da resposta do ensino, temos que recorrer a gente com habilitação suficiente, depois conseguiu acabar-se com isto, ficou só a habilitação própria, depois conseguiu acabar-se com isso e hoje só pode concorrer em concursos nacionais pessoas profissionalizados e com a qualificação devida. Portugal tem um dos corpos docentes mais qualificados do mundo inteiro, mas isto rapidamente pode andar para trás, porque na verdade o desinvestimento nos professores tem levado a que os jovens não queiram ir. Inicialmente começámos por perceber que os candidatos aos cursos deixaram de ser jovens com as médias que eram para passar a descer. Este ano os cursos de professores foram os penúltimos de mais baixos, só ficaram abaixo dos candidatos a professores, os candidatos aos cursos de assistência social, mais nada. O resto foi tudo acima. E, portanto, há um decréscimo dos alunos em número e depois os próprios que procuram, muitas vezes é já em segunda escolha e muitos são os que têm as notas mais baixas, portanto não entram no outro sítio. Para além disso, começa mesmo a não haver gente. E, portanto, quem não tem a consciência de que estes ataques aos professores
de que esta desvalorização social dos professores faz com que os jovens não queiram ser professores é de uma irresponsabilidade total. Eu lembro-me que em 2015, no PISA, eles fizeram, foi o último estudo que eles fizeram, nos jovens de 15 anos dos vários países, um levantamento para saber quem é que queria ser professores e que opinião tinham dos professores. Os alunos portugueses foram os que demonstraram maior respeito e confiança pelos seus professores acima dos 90%, 92%. Foram os únicos acima dos 90%. E, contudo, quando perguntaram e quem quer ser professor, a média dentro da OCDE é de 5% e os alunos portugueses é de 1,5%. Isto quer dizer alguma coisa? Quer dizer que não gosto dos professores, aquilo é uma cambada e, portanto, nem pensar eu ser, não é. Eu respeito e considero os professores, os meus professores, mas eu não quero ser professor porque nestas condições não sei. E, portanto, isto é um problema que nós podemos vir rapidamente a ter se não for posto cobro a esta desvalorização que está a fazer-se dos professores em Portugal. Pronto, e acho que isto dá para nós poder falar um bocadinho.